Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Nós somos Tita e Rafa, somos músicos. Esse aqui é o podcast Melodias e Memórias. Aqui a gente conversa sobre arte, cultura, variedades. A gente convida e conversa com pessoas que a gente admira, que a gente gosta muito, que nos inspiram. E esse podcast acontece em parceria com a X-Play TV. E então já baixa o app X-Play Digital, que tem muito conteúdo bacana por ali. E se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha, manda seu recado para nós, manda sua opinião. Hoje nós temos aqui 2 convidados. Então, o Jânio Nunes, que é ator, produtor, fundador da Companhia Garagem de Teatro, natural de Guaraí, Tocantins. Iniciou no teatro em 2005, fez diversos cursos de aperfeiçoamento como música, canto, iniciação para cló, técnica circense, pirofagia, estudou TV, cinema, telenovela em São Paulo, Rio de Janeiro. No cinema, atuou em mais de 15 produções, entre curtas, séries, documentários. No teatro, além de atuar em muitas peças da sua Companhia Garagem e de outras companhias, também dirige os espetáculos. Trabalha também com produção de elenco, produção artística para eventos e é produtora operacional do Simpósio Internacional de Escultores de Bento Gonçalves. E temos também a Cassiane Boff, mas assim, ó, só uma pinceladinha do currículo deles, tá, gente? Que é pós-graduada em cinema, com experiência em produção e edição de vídeos, bacharel em publicidade e propaganda, e com mais de 23 anos de experiência em propaganda e marketing, palhaça, perna de pau, mestre de cerimônias, contadora de histórias, produtora e tem 29 anos no teatro. Jamais imaginei que fosse tudo isso. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Que ótimo. Aê, bom dia, obrigado. Com vocês. Nervosa. Tu tá nervosa? Sim, Deve sempre estar quando a super gente entra, nervosa. a gente Teatro, nervoso. A gente entra nervoso sempre. É bom, é bom. É bom, Ah, isso né? é bom. Mas eu gostei Verdade. daquela palavra ali que elas falaram, pessoas que nos inspiram. Eu gostei, Ah, eu mas achei são tão mesmo. fofo. Mas Obrigada. Porque é uma coisa que quando nós tivemos a ideia do podcast, a gente partiu daí mesmo, sabe? De trazer aqui pessoas que a gente admira mesmo, de coração mesmo. E vocês surgiram com essa ideia, porque a gente, agora recentemente, né, teve a oportunidade aí, claro, vocês têm 1 milhão de trabalhos, Nossa, né? muitos trabalhos. Mas nós tivemos a oportunidade de fazer o Jornal do Almoço junto ali na Festa da Uva e, cara, só me decepcionei que vocês são bem menores do que eu imaginava, né? Desculpa, eu tô sentada. Não, Ou tu que é brincadeiras à alto parte, demais. Brincadeiras à parte, é que eles estavam maior que eu, né? No dia, porque eles estavam de perna de pau, mas é uma energia Sentiu maravilhosa. mal ali, né? Tu viu como Não, é que eu as pessoas senti- se sentem Tinha uma perto de ti pressão, agora, foi né? estranho, foi Agora, estranho. Mas é uma energia incrível, vocês, eu saí de lá bom. assim, encantadíssimo Esse é com o ponto, vocês, Que né? bom. Fica esse feliz. é E- o ponto. Sabe que eu não tô acostumada de falar da gente físico assim, né? A gente É. sempre tá de palhaço, de coisa. Então a gente não tá acostumado a falar assim, ai, vocês, pessoa física, é outra Entendi. coisa, né? Mas aí é que tá, né? Porque vocês trazem. O que é o ator, assim? Ele é todos os personagens é que fazem a pessoa. É a experiência de vida que se coloca em tudo, né? Tu não tem como tirar, mesmo que tu pode ser qualquer personagem. Mas assim, por exemplo, quando faz palhaço, alguma coisa assim, clown, Aham. é tu, de alguma forma, porque tu te aceita e é todos os teus problemas, tá tudo lá, né? Tudo se traduz por ali. Sim. Sempre tem um pouco da pessoa, CPF, né? Aham. No CNPJ a gente fala assim. Que massa. Porque Claro não que tem sim. como fugir, sabe? Claro, vai ter muita coisa que é técnica, muita coisa Sim. que você vai aprender, muita coisa que é do texto dramatúrgico, talvez, né? Falando do teatro. Uhum. Mas muita coisa da composição. A gente tem o costume de andar na rua e ficar olhando as pessoas, como que ela caminha, como que ela Observação. fala, como que ela não sei o quê. E aí, quando vai compor alguma coisa, dá uma pincelada. Mas vai ter sempre algo que é da pessoa, né? As referências de como, vida, né? Até porque uma pessoa normal, ela tem um Tu tá pedaço... chamando a gente de Ih, anormal? Não, de Gostei maneira- muito. Deixa eu me explicar melhor. Não, eu digo uma pessoa que não trabalha com arte. Uma pessoa que não Tô trabalha com zoando, arte. Não. É assim que tem que ser. Tinha uma Pega. alfineta.
Não, eu falo uma pessoa que ela tem um trabalho convencional, Sim, ela sim. também ela é um pouco a Essa gente personagem, Ah, né? Sim. isso vai ser Porque todas as sensacional. pessoas, elas são uma coisa na família delas, uma coisa no Sim. trabalho. Tu uma desliga, né? Tu liga e É, desliga algumas a gente- coisas. claro que é tudo muito inconsciente, não é o caso Sim. de um ator, né? Sim. Sim. Mas inconscientemente tu tem um comportamento. Eu tenho um comportamento no campo de futebol, tenho um comportamento com a minha filha, tenho um comportamento num evento social, tenho um comportamento no bar. É. A gente vive, né, muito com essa coisa Tem gente do... que não. Tem gente que tem o mesmo comportamento. Mas não é muito indicado. Não digamos. é Não. complicado. Mas a gente Sempre tende dá uns BO de vez em quando. a gente compartimentaliza as coisas. Então tem coisas que eu só sou naquele lugar. Isso. Ou quando eu coloco o nariz, vem uma voz que só vem quando eu ponho Que o nariz. amor, Porque já ficou assim, ó, tá aqui. Uma que piada. amor. É. Uma piada. Vocês têm muito, muito tempo de atuação, pelo que eu vejo aqui, especificamente com relação ao teatro, né? Sim. Cassi tem quase 30 anos na atuação. Ah, então é Ah, que tu eu começou comecei com menos cedo. 2. Não! Menos 2. Sim, com certeza, né? Eu tenho Pois. 19, né? 19 anos. Ah, tá. Então tu começou com bem Não, eu comecei com 12 na Tangente Teatrando. Então, e sempre tem o primeiro espetáculo dele. A gente coloca, né? Uhum. A nossa experiência de vida começa ali. Antes. Claro. E vamos falar com a Cassi primeiro, porque eu já não me... Sim. Eu Tá, sou mais como é velha, que eu tu começo entrou? primeiro. Como é que tu Quase mais iniciou no velhos, por teatro? favor. O que te estimulou? Como é que foi essa história? Na Com verdade, 12 anos. antes de entrar na Tangente, eu fiz especialidade de teatro nas Bandeirantes, porque eu era fadinha. Uau! Então, a minha primeira especialidade foi de teatro. Olha isso. Antes disso. Bandeirante, você é que segura a bandeira? Não, é que nem escoteiro Mulher. mulher. Agora é misturado, é misto. Mas amor. antes era meninas são bandeirantes, meninos são escoteiros. Mas é tudo misturado, né? Tá. Então, que bom. E Lobinho. Né? É tipo Lobinho, eu era fadinha. Dos 6 aos 9, eu era fadinha. Ah, Tá. Isso. E daí a minha primeira especialidade foi de teatro. Que amor. A E especialidade antes- é que eles botam que vocês ganham. É tipo umas coisinhas que tu põe aqui do lado e tal. Tá. Porque meus pais, a gente morava num apartamento muito pequeno, então eles levavam a gente para vários lugares. Então ia ver no cinema Trapalhões, ia não sei aonde ver não sei o quê. E eu me lembro de ter ido ver o Misericolone quando eu era pequenininha. Olha. Eu até falei para Cleri, o pessoal, esses dias, assim, eu me lembro de umas bandeiras grandes, mas eu não Mas me já lembro tu muita era coisa. pequenininha. Eu era muito pequena, Claro. nem sei se eu viajei, assim. Aham. Vai saber se tem um espetáculo com bandeiras Com enormes. bandeiras. Não era pequena e as bandeiras bandeira eram é normal. médias. Que amor. Mas partiu dali. E eu vi num desfile da Festa da Uva, a gente estava trabalhando, entregando uva, crianças Ó, trabalhando. claro. Normal. E daí, tem gente passando com umas pipas, isso foi em 96. Tá. E daí eu disse, eu quero fazer teatro, eu quero estudar teatro. Sério? Olha que E daí eu massa. fui lá. Te marcou o Misery. O Atendente. o Misery, Atendente, vamos lá, né, gente? Que legal. Levem as crianças pro teatro, Pois é. Isso, Isso. aí. Com certeza. que elas vão virar isso. Na verdade, a criança ela já tem uma ligação enorme com qualquer tipo de arte, né? Às vezes a gente Sim. tá tocando num ambiente super aberto, quando tu vê a criançada tá tudo ali pertinho, né? Sim, eles adoram. E às vezes, claro, a gente vê, às vezes, os pais querem, eu gostaria de colocar meu filho no teatro. Né? Às vezes não tem essa referência, mas para te conhecer a referência de onde tu pode colocar teu filho no teatro, tu vai ter que dar uma Repertório. olhadinha, vai ter que ver o que existe, dá uma né? pesquisada. Dá uma pesquisada. É. E tu, Jane, como é que foi tua iniciação, né? A minha foi um pouco mais demorada, né? Eu não comecei com menos 5, que nem a Cassi. Tá. Mas eu Entendi. comecei já tava maior. Não, a vontade de trabalhar com isso é de criança ainda, porque eu assistia muita novela. Agora, ultimamente, eu não assisto muito novela, mas até 2004, 2005, eu tricotava com as minhas tias sobre novela. Ai, que legal! Que massa! Assistia muita novela, assim. Só uma coisa, tu é de Guaraí. Guaraí. Tocantins, isso. Hoje é Tocantins. Tá. Quando eu nasci era Goiás, a minha certidão original, eu sou goiano. Tá. E em 90 para 91 foi dividido o Sim. estado do Goiás, porque era muito Nossa. grande. Sim, eu lembro disso. aí. Tipo, não chegava verba no norte do Uhum. estado, parava tudo em Goiânia, região e Distrito Federal, né? Aham, Então não ia verba para lá. Então eles fizeram um movimento para dividir. aham. O Siqueira Campos, que foi o cara que encabeçou a coisa, que ele era, não lembro se ele era deputado federal ou senador. Tá. Enfim.
E aí a cidade de Guaraí ficou pro lado do Tocantins. Depois eu morei numa outra cidade que se chama Gurupi. Gurupi, que também é na região, não? Acho que dá 300 quilômetros uma cidade da outra, mais ou menos. Eu acho que é a segunda ou terceira cidade do estado ali, assim, mais conhecida. E aí, meus pais são gaúchos, né? Eles foram... É que a história é longa, assim, como é que eu fui parar lá? Né? Meu avô, final dos anos 70, comprou terra no Mato Grosso, do Sul. E aí ele faleceu, aí dividiram as terras, e meus pais venderam e foram comprar mais terras no lado do Tocantins, que era Goiás, norte de Goiás, né? E aí, enfim, rondou tudo lá, veio cola, não sei o quê, comeu tudo que tinha, e aí em 98 eles voltaram. 98 voltaram pro sul. E daí em 98 eu vim embora pra Caxias com a família. Tá. E a situação de querer trabalhar com isso, como eu assistia muito novela, então, desde ali, Pedra sobre Pedras, Fera Ferida, o Rei do Gado, que daí já é um pouquinho mais pra frente. Então, assistia A Indomada, assistia muita novela, muita novela. Então, eu tinha aquela vontade de fazer isso. Mas lá não tinha essa... Eu não sabia nem pra onde ir, meus pais também não tinham essa noção. E aí, quando eu cheguei aqui, eu assistia na TV as propagandas. Tava dando temporada da Rapunzel. Ó, tem gente teatrando de novo aí. De mel. Ó, tem gente aí de novo. E aí dava Olha. propaganda na TV da Rapunzel. E eu disse, olha que legal, será como é que faz, né, pra escola e tal. Só que não tinha grana pra fazer a aula e tal. Passou o tempo, eu fui trabalhar na Marco Polo. E dentro da Marco Polo tinha o grupo de teatro. Olha que massa. E aí, no segundo mês que eu entrei na Marco Polo, eu já fui pro grupo de teatro. Uau. Já não pude no primeiro, porque eu ainda estava na experiência. Mas já na sequência eu já fui. Aí eles faziam uma espécie de teste e tal, e já fiquei lá. E os quase 5 anos que eu fiquei lá, eu fiquei no grupo. Ficou no grupo. Uau. Aí já adquiriu a experiência. Só que já no primeiro ano, daí eu entendi um pouco mais e fui fazer cursos fora. Já no primeiro ano lá. Então eu fazia o Gente em Cena, que é extremamente importante, né? Muito. Que acabou durante uns 4 anos aí na cidade e tá voltando agora, já faz uns 3 anos. E ele formou muita gente. Né? E é o que a gente fala, fazer teatro não é que eu vou trabalhar com isso, mas é como experiência ser humano, né? Com certeza. Que tu acaba se conhecendo muito, né? Então comecei a fazer oficinas disso, daquilo, de canto, musicalização, de pirofagia, que é cuspir fogo, né? Trabalhar com fogo, gente, e tal. Deus do bicho. Perna de pau, palhaçaria, daí entrou o curso de palhaçaria. Aí a oficina e curso de palhaçaria é um pouco mais pesado, assim, no sentido de que ele tira a tua roupa, tá? Assim, num sentido figurado. Figurado, gente. Tá? Figurado, tá, gente? Figurado. Porque na palhaçaria a gente tem que se expor, né? Então, o palhaço, o ser humano tem que se aceitar. Se ele tem algum problema físico, algum problema não sei o que, ele tem que se aceitar e aproveitar aquilo. E a partir dali, ele começa a entender o que é o palhaço, né? E também tem muita coisa que tem que estudar, né? Não tirar onda dos outros por, sabe, uma pessoa tem um problema físico, ficar tirando onda daquilo ali. Se eu tenho um problema físico, eu puxo pra mim esse problema. E isso vai fazer com que as pessoas dêem risada. Elas vão se enxergar, mas não precisa ofender, né? Porque tem gente que vai se ofender, tem gente que não. Sim. Sim, então tu não sabe quem é o teu público. Tem que Tem cuidar gente muito. vai se ofender, inclusive, pela pessoa ofendida. Isso aí, às vezes a pessoa nem quer. Aí, delicado. E assim iniciou a minha trajetória aí, 2005, massa, na área do teatro, e hoje estamos aí. É incrível, né? Essa coisa da... Agora, claro que já que tu entrou, tu também tem formação nessa Sim, em questão do 2005 a Ana veio pra cá. Foi na mesma... Só não foi na mesma turma, porque... Olha como é que foi, não sei se tu sabe disso. Não, mas é que foi feito 2 turmas. Do curso de palhaço. Do curso. Veio... Os Médicos do Sorriso fez uma turma, que eu acho que foi a que tu fez. Sim. E a Fundação Marco Polo era o mesmo diretor, que era o Davi. Propôs para a Fundação pagar para ela fazer mais uma turma, que era o do grupo da Fundação Marco Polo. Tá. Então, durante, eu acho que o dia... Mas foi na mesma época, dezembro de 2020. Vocês já se conheciam antes, não?
Eu acho que foi por causa da sala de ensaio. Acho que foi por causa da sala de ensaio, talvez a festa da uva, alguma coisa assim. A gente se fechou as primeiras vezes, Sim. assim, Tá. de trabalhar ou fazer Mas coisa cada junto. um no seu Cada um grupo. tinha Sim, um não, grupo não. diferente, Sim, coisas acontecendo, né? Sim. A claro. vida. Aham. E aí, então, foi a formação nossa, que a gente chama de nascimento do palhaço, né? Uhum. Foi na mesma época, com a mesma Pro- mestre, Com a Aham. mesma mãe. com a mesma Aham. mãe que a gente Que chama. amor. E só que em turmas diferentes, porque que nem os médicos, acho que vocês faziam Foi- de dia, né? Durante o dia. Foi E a gente fazia final fim de semana. Foi final de Ah, semana. então foi ela- sexta, sábado, domingo, todo dia. Isso, É. então o nosso foi no outro. entendi. Foi, então, 2 finais de semana. O primeiro com uma turma e o primeiro... Foi no mesmo Aham. mês ali que aconteceu. Uhum. Eu acho essa incrível formação. isso que vocês falaram da coisa do palhaço, assim. É. Acho que... Porque pra mim o palhaço, pra mim, ele é uma incógnita sempre, assim. Eu não sei tem se eu medo, gosto. né? Não tenho. Ah, tá. Eu Pois sei é, que tem tem muita gente crianças que- que eu têm. amo. Tem Tem adultos. adolescente. Tem medo do palhaço. A gente Sim. chegava no hospital, quando eu tava nos médicos do Sorriso, no hospital a gente tinha, lógico, pede pra entrar e tal, porque Aham. tem gente que não quer e tá tudo bem, respeita. Claro. Mas enfermeiras com medo. Então, quando elas sabiam que a gente estava vindo, elas meio que se Se escondiam. escondiam, cara. Sim. Isso. Mas eu tenho amiga minha Que que, se eu loucura, né? tirar o Acho que não nariz, gosta. todo o resto tá ok. Se eu Mas tiro o nariz, põe- ela fala comigo. Se eu tô com o nariz, ela não consegue me olhar na cara. Que loucura, né? que Sim, interessante. já. A Júlia É. tem um pouco, assim, a Júlia é minha filha, É. ela tem um pouco assim com palhaço. Mas um pouco disso é por culpa dos filmes de terror que usam a figura do palhaço. será? pode É isso que eu ia ser. perguntar. Não, assim, ó, Qual é o um motivo? pouco disso, um pouco às vezes tem aquele palhaço que chega com tudo e dá um susto e daí a criança cria um Sim. trauma pra toda a vida. Porque na formação tu aprende essa abordagem, né? E tem muita gente que faz a palhaçaria, usa a figura do palhaço, bota uma roupa colorida, bota um nariz pra fazer porta de loja, pra fazer, Uhum. enfim, porque chama atenção, mas não teve uma preparação pra isso. Né? E aí faz esse tipo de coisa, assim, que às vezes assusta o bebezinho, cria um trauma. E não dá pra entender, mas pode ser um bebê. Aham. Dali 3 anos ele ainda tem aquele trauma. Que Dali 5 loucura. anos ainda. É E às muito- vezes eu acho que pode ter, assim, porque, claro, como as pessoas, às vezes, no teatro, elas têm medo da interação, né? Sim. Muito. A pessoa Eles ela não não quer se sabem o que- expor, ela não quer que a pessoa chame ela para aquela atividade, assim, né? Sim. E aí o palhaço, de repente, ele Ai. tá te olhando, ele te chama, ele faz a brincadeira contigo. Com aquele cuidado que tu falou, Sim. mas certamente tem muitos que não têm. Não. Então, assim, tu já fica com aquela Não, e eu acho resistência, que não hoje quero existe esse isso. tipo de preocupação. Mais antigamente, vez- provavelmente era tudo muito É. intuitivo, Não, né? até porque Como é isso aí. tudo era assim, Isso aí. né? Sim. É. Isso Então aí. hoje tem toda essa coisa, porque nem eu estava falando antes, na entrevista anterior ali, nós estávamos falando que o que é TDAH hoje era falta de laço há 20 Sim. anos atrás. Não prestar atenção, presta atenção, É, claro. sabe? Sim. Pá, pouca voia. É. Né? Pouca voia não presta atenção na aula. Tá disperso. Então, Sim. essa coisa do palhaço, ela tem muito ali da nossa, que o palhaço eu queria nem saber, né? Não. Tipo Não assim, tá cara, nem aí. todo esse cuidado que tu fala é É. uma coisa que já não é daqui a pouco, é de 40 E a anos gente atrás, tem né? essa Sim. coisa do o palhaço, ele não tá nem aí para certas coisas. Ele não tá preocupado com o que os outros vão pensar Claro. dele, porque ele Aham. é ele, Exato. sabe? E que bom. Hoje em dia, cara, no circo, quem conduz o espetáculo de O circo palhaço, ele tá. Sim, sim. Tipo, Mas sempre foi. E é tão- Não, mas. Mas é tão triste, né? Tipo, estão me fazendo de palhaço. Daí a gente fica assim, eu sou palhaço sempre. Qual é que é o pode ser. problema? É, Qual é que é o problema? virou uma figura que é isso, né? Mas tu sabe que o circo sempre foi. Tinha os apresentadores, tem circo que ainda tem. Uhum. Mas quem segura todo o trabalho é o palhaço. Porque entre uma coisa e outra acontecendo, Os técnica, caras estão montando É, lá a é que tá rede, pra- né? que é uma coisa galera. extremamente técnica, ele tá ali agitando, chamando atenção, né? E aí, Sempre muito foi assim. talento, Eu gente, amo sério. circo, eu vou em todos os circos que tem. muito bom, Eu né? tenho uns 300 bonés de circo lá em casa, Oh. porque eu vou. colecionador Não, de boné é que é assim, muito ó, específico, é que cara. não, deixa eu e é só um falar minha bordado experiência desse sobre tamanho, o desse circo. naipe, a Sim. menina ainda morre de vergonha. Ela fica com vergonha. Tu coloca na parede como coleção de latinha. Não, sabe o que eu vou falar o que eu Logo, acho? acho Eu que em acho breve. que Aham. eu sei que, mas só para eu acho o artista circense o topo da cadeia alimentar do artista. Para mim, o artista, o cara que vive no circo, Uhum. para mim não tem comparação.
Sim. Eu me sinto artista desse tamanho toda vez que eu vou no circo. Porque o artista de circo, ele vive aqui, ele não é um personagem, a Não. vida dele é pura arte. É. Ele não tem onde morar, os filhos não podem estar no colégio, às vezes ele não tem um banheiro adequado, às vezes É se roots. tem público, É se roots, tem né, bastante galera, tem grana, Tem se grana. tem pouca galera, não tem grana, se faz É. diferença se chover ou se não chover. É. Eles ajudam a montar, eles ajudam a desmontar. Às vezes tu olha, Faz cara, pipoca, Vendendo vende pipoca, pipoca, faz pirulito. o negócio, Trocentas volta. funções, cara, eu né, fico no circo, sério, Sim. o circo é um lugar que mexe demais comigo. Aham. Então, aí tu vê lá um cara lá fazendo malabares, umas coisas absurdas, aí dali a pouco ele passa por ti, ele tá com uma bandeja de Uma pipoca. bandeira de pipoca. Tu diz, É. cara, foi o cara lá, meu. Mas na linha Sabe? do Te Vira tem E que aí ser ele tá lá, ele tá vendendo ingresso antes, vendendo aí depois ele Sim, tá que eles vendendo tão boneco, eu compro. Eles todos Então E eu tá falo, tocando um eles instrumento Meu em Deus, cena eles lá. fazem Os tudo. caras E, fazem tudo. e aí eu também, aí eu tenho aquele lado que é um pouco daí do meu lado artista, sabe? Que a gente, eu acho que a pessoa que trabalha com arte, ela tem uma sensibilidade muito aflorada, né? Sim. Então eu também tenho aquelas coisas, principalmente circos pequenos, assim, que tu vê, por exemplo, que a roupa do cara não foi feita pro peso que ele tá hoje, Sim. sabe? E às vezes aí, que as sabe, a roupa purpurinas já do tá glitter meio, já já tá meio caíram. velha. E Aham. essas coisas, elas começam a me tocar absurdamente. Sim. É. E aí tu vê, vamos supor, um cara que tem 50 anos, assim, a minha idade, Sim. e ele tem que dar um salto mortal e ele cai assim, eu só imagino os joelhos, assim, pai, E é na linha do e Te tu diz, Vira, né? meu Deus Pois é. do céu. Aí eu É. tenho vontade de beijar um por um. Eu saio do teatro, aí se eu vou pro circo, eu gasto toda a grana que eu tenho, que eu consigo levar, assim, eu torro tudo, eu compro boneco, compro o cara, eu faço um horror. Compra uns Porque bonecos a e nunca vai maneira de usar eu aquele colaborar, boneco. assim, Sim. É. porque eu volto a dizer assim, eu acho o artista de circo o topo, assim. Sim. Toda vez que eu vou no circo, eu digo, meu Deus, eu sou um artista medíocre, Que loucura, né? sabe? Sim. Porque esses caras são É. aqui, ó, eles É raiz a coisa ali, batam né? louco, eu acho assim... Claro, eu não sei alguns outros circos aí que são bem. Não, Já... o Organizadinho. circo do tem Marcos o- Frota do é Marcos acessível, Frota, é que é As maravilhoso. pessoas são Cara, CLT. Fantástico. Não, mas eu- Elas têm Olha, Não, que- tipo, eu que também seria o gosto. ideal. Sim, Meu sim, Deus, sim, eu fui no sim, circo sim. do Marcos Não, os Frota, caras quando eu são vi que muito passou bons umas também. moto por cima de mim, É. cara. Meu Deus. Os caras são muito E eram bons. 2024 a moto, ela era nova. Não, os caras... Dormindo em trailer. Umas roupas, Sim, dormindo em o chão trailer. era de madeira, gente. Pera Não, aí. Não era porcelanato. Não, Não, mas mas quase. concreto, serralho. Eles fizeram o que? A atualização e a profissionalização e conseguiram fazer com que Lindo. Sim. crescessem dessa forma. Algum dia foi pequeno. Sim. E aí foi entendendo o quê? Né? E tem outros circos, não, que eles preferem ser pequenininhos para ir mais fácil, para, sei lá, eu Claro. não sei se é preferência ou se... Não, e tem É. coisas que vão atualizando e outras não, né? Em qualquer profissão vai Claro. ter a pessoa que se atualizou, vai ter a pessoa que talvez, vamos manter assim porque tá bom. Tradição. Ou Boa funciona, tradição. ou- Uhum. Então Mas é uma coisa que isso. passa de Acho que geração. todos eles têm a sua importância, Sim, né? com certeza. Sim. Porque muitos que saem desse pequenininho que vai no interior, Aham. chega um momento que para ele já não dá mais e ele busca algo maior. Então ele vai catar outra coisa. Pronto. E outra coisa é o quê? Vai para um circo grande que nem o Circo Fantástico, Pronto. por exemplo. Aham. Né? Mas a base dele foi lá. E isso é extremamente importante. Aí é que tá. Para toda profissão é isso, né? Dificilmente tu vai sair de uma universidade e vai para uma... Tu vai ter que começar em algum momento. Claro. Exato. Né? E esse aprendizado raiz do circense ali, desse passar esse trabalho de não sei o que, é extremamente importante até para a formação desse artista, né? Claro que sim. Como ser humano também, entender as coisas, conviver entre Eu vi pessoas. que vocês, Uau. na questão da companhia, né, da garagem, Uhum, eu vi que vocês têm várias peças sim, num tipo um catálogo. Eu acho Uhum. incrível isso, porque o que que a gente imagina, né? Eu achei muito sensacional, assim, muito bacana, porque uma coisa é tu, como artista, tu produz uma coisa, e tu coloca em cartaz e tá tudo certo. E claro, a gente vai chegar na parte do cinema Sim. também, mas Sim. enfim. Essa questão da garagem, da companhia,
tem várias peças ali que falam um pouquinho de cada uma das peças, e eu vejo que vocês vão muito para escolas, que vocês vão muito, vocês atuam muito com a comunidade. Aí entra esse ponto que tu falou, gente, de tipo, que a criança tá vendo, que o adulto também tá vendo, mas de tu estimular e tu trazer problemáticas, que eu vejo que vocês tratam com tema de ecologia, com, né, com coisas históricas, com tudo isso. E eles e colocam isso dentro de um catálogo, tipo assim, ó, vamos fazer isso aqui para aquela realidade local. Como é que se dá esse trabalho de vocês? Isso daí é profissionalização. Tá. A gente trabalha pensando mais agora tipo, como é que tu vai pagar as contas, né? Tá. Então, tu precisa organizar um catálogo, tu precisa saber o que pode oferecer, tu precisa saber o que a prefeitura de lá precisa. Então, apresenta, sei lá, quantas peças tem agora. 14 ou 15, alguma coisa assim. Eu acho que sim. É. São E que- contando. E contando, E, claro, inclusive. olha só. E contando. Vocês têm todas elas na ponta Muita calma nessa hora. Tu sempre ensaia para todas, né? Mas todas que estão lá, elas podem ser apresentadas. Perfeito. Tipo, quando não dá mais, se tira do catálogo. Entendi. O grupo é um grupo de repertório, né, que a gente chama. Olha só. Porque para ter demandas, a gente tem várias demandas diferentes, então a gente precisa ter um produto para vender, né? Não fazer na hora. Claro. Certo. Sei lá, agora a gente tem o trabalho para trabalhar ecologia ali, problema ambiental, não sei o que, tem um trabalho. Para Páscoa, tem que ter um trabalho, porque vai ter a demanda. Claro. Pro Natal, precisamos ter uma peça de teatro porque vai ter Legal. demanda. Legal. Para feiras de livro, tem porque a gente tem demanda. Sim. Então tem que ter um produto para cada demanda. Isso é bom, mas ao mesmo tempo também é complicado porque é muito cenário. Imagina. Deus. Cada peça tem um cenário. Meu Deus. É uma porrada de texto, Sim. porque E é uma porrada de equipe também, porque não são. E essa é a não parte é boa. sempre a mesma equipe em todas as peças. Sim, eu vi que você Tem peças que tem uma Isso é equipe, daí tem interessante outra. isso também. Então, poderia ter 3 peças apresentando simultaneamente, porque a Entendi. gente tem equipe. Aham. Lógico que a organização também é importante, a produção também é importante. Então, não adianta assim, vai ter 3 peças distintas lá. Como que a gente faz? Como a gente leva? Exato. Porque tem todo coisas acontecendo. Então, muita organização. Aí é só o começo, é quando tu vai mandar para o cliente, porque a gente tem que trabalhar como uma empresa. Entendi. Então, tu vai mandar para o cliente, olha, este é o meu portfólio, a gente está sugerindo essas peças para ele essa tua determinada necessidade, como qualquer outra empresa, Interessante. né? Claro. Tá levando cultura, tá fazendo Esse é um projeto ponto. direto, mas pensando na necessidade do cliente. Perfeito. Ó, a publicitária falando. Claro. Mas como é importante isso, porque, gente do céu, cara, se o artista Organiza. O artista é difícil de se organizar. Sim, cara. sim, sim. E esse Então foi tem um que ter. E esse foi o grande problema social, né? O artista antigamente ele não se organizava, né? Vamos pensar na Não só época. antigamente. Tá? Não, ainda. Deixa eu me No defender. geral, Embora eu seja um antigamente. Não, mas tá melhorando Presente. muito isso, Sim. sabe? Mas vamos pensar aí na era medieval ali, ou até Não, antes, sabe? A claro. galera, os grandes artistas moravam num castelo de um rei lá e pintavam tipo bicho, ou faziam, sei lá, tipo bicho, esculturas por um prato de comida. E muitas vezes, muitos morreram pobres. Compunham músicas clássicas que até hoje tocam. Sim. Pra morar ali no castelo Sob do cara, encomenda, sob né? Às encomenda, vezes umas coisas. muitos morreram pobres, com filhos e não tinham, enfim, né? Muitos não tiveram nem filho porque focaram a sua vida no Só na profissional, na arte, e acabaram não tendo filho. É verdade. Mas com o tempo foi passando e isso ficou impregnado. Artista é aquele sinônimo de vagabundo que passa o dia inteiro sem fazer nada, sentado e de noite cria alguma coisa muito maluca. Vamos pagar com uma comida que tá tudo bem. Tá tudo Vamos pagar com comida que gente- ele vive de luz. Isso. A gente, como vocês, devem receber vários convites. Vem para mostrar o trabalho. A gente tá Agora menos, começando. agora menos, porque Sim, tu tem a que, gente- tem a que gente uma hora tem- se impor, tem né? tanta Isso aí. Tem que se impor, dizer, não, isso. peraí. Chega né? uma hora que o pessoal Mas começa a uma entender. coisa que eu noto que mudou bastante aqui na nossa região é que uma vez eu ouvia com mais frequência
Tá. Ah, tu é músico, tá, mas tu trabalha com o quê? Aham, E eu então. respondia, com música. Aham, é. Tipo, Porque- que óbvio, Porque né? não tinha essa profissionalização, as pessoas não entendiam. Não, tipo Tem assim. muita gente ainda que tem várias profissões, né? Sim. Pois é. Eu sou uma que Exato. trabalho com mais de uma coisa, porque a gente vive também sazonalmente. Não, Ah. tudo Então, bem. assim, final de ano tem muito trabalho. Uhum. Mas E daqui daí, 2 janeiro- anos tem No medo. inferno. Janeiro, fevereiro. E daí baixa. E o que eu vou fazer agora? Então, ou tu se organiza muito bem com a tua finança, e mesmo Uhum. assim depende muito Sim. do que vai aparecer, Uhum. ou tu trabalha com outra coisa também, que tem Uhum. muita gente que a gente conhece que tá mais tempo, muito mais tempo no teatro que a gente, Uhum. e tem outra profissão também, porque é. é isso. Aliás, a profissão primária é a outra. É a E outra. não a arte. Uhum. É. Na música tem também, É, né? Sim, tem muita, Muita meu Deus. gente. Porque falta um pouco de coragem de dar aquele passo a mais. Faltou talvez uma oportunidade ou criar. Não, vamos lá, vai dar certo, eu vou fazer Claro. essa oportunidade aparecer. Claro. Só que tem que ter uma base, porque senão a conta E a vem, gente né? também é filho do seu tempo, né? Vem água, vem Claro, luz. Claro. Se eu estivesse começando agora, talvez eu estaria só fazendo isso. Uhum. Ia ser muito legal, porque a Uhum. oportunidade tá aí, o mercado tá Uhum. bacana. A Cássia de 30 anos atrás tinha pais contabilistas e daí tu vai trabalhar? Exato. Então, né? Entendi. Interessante tu Ah, né? comentar isso, porque eu na minha casa, só posso falar, né? Fica bem à vontade, Tá. Papi. Fica bem à Ela vontade. não deixa eu falar muito. Não Porque é na minha verdade. casa, uma coisa que, claro, não foi a maldade, meu falecido pai, assim, que, meu Deus, depois ele se tornou até meu fã, óbvio, né? Porque pai, né? Bah, meu filho Imagino. cantando, principalmente quando era coisa italiana, É. casa da Sim. uva, Ah, pá, sim. meu filho, né? Só que meu pai era advogado. E no primeiro. E aí meu pai queria muito que eu fosse pro lado direito, né? Minha irmã se formou advogada, minha irmã mais nova. Quando eu decidi que eu trabalharia com música, foi impregnado na minha cabeça, sem maldade nenhuma, pelo amor de Deus, de que isso significaria que eu não teria grana. Uhum. E eu aceitei isso, em vez de eu contrapor, porque isso é da personalidade de cada um. Aham. Sim. Eu contrapus, tipo assim, tá, eu vivo sem grana, mas eu vou viver do que eu gosto. E eu, de certa maneira, eu tive uma responsabilidade. Tanto por viver como eu gosto, como por viver sem grana. Grana. Por causa que deixei entrar, Claro. Sim. sabe? Ó, se tu quer com música, tu vai se ferrar, mas vai. Sabe? Então eu acho que também tem essa questão de que hoje eu já vejo que lá atrás eu tive uma semente plantada que eu aceitei de que eu teria uma vida com dificuldades e eu tive que encarar assim. Mas eu também acho que um pouco foi por conta Sim. de comprar essa ideia, Sim, sim. sabe? Eu digo, não, vai ser assim, então beleza, não vou ter carro. Mas não podia ser vou diferente, ter porque carro. culturalmente era isso. Aí é que tá. Já culturalmente, onde tu estava inserido, no tempo que tu estava inserido, era isso. Sim. E é como que tu ia conseguir pensar diferente, né? Mas isso Não é da é fácil. personalidade, porque eu poderia ter dito, cara, tu tá enganado, meu. Se eu tivesse um espírito. Eu não tô dizendo que eu deveria ter. Tô dizendo que Sim. se eu tivesse um espírito mais desafiador e tal, eu poderia ter dito, tá enganado, vou ganhar mais que tu, cara. Mas eu acho que isso não foi porque tu já teve esse espírito desafiador de dizer, não, eu vou viver disso. Claro. Ponto. Sim. O diferente foi que tu estava inserido num tempo e num determinado local, enfim, né, que te colocou que não dava, que tu não ia conseguir Aham. viver financeiramente. Isso. Mas não, né? A gente sabe que, claro, hoje em dia tá mudando justamente por isso, porque a gente Claro, Exato. tá Tem que ter uns malucos, Tu né? sempre, tu sempre teve essa visão, Gino, ou a Cassi meio que trouxe um pouco isso? Não, foi de mim, porque assim, É. De mercado. a gente começou a trabalhar mais seguido junto faz o quê? Uns 5 anos pra Aham, cá, da né? pandemia Tá. pra cá. Mais Tá. ou menos Não, a pandemia. antes é. A gente fazia eventos, um que outro e tal, mas a gente começou a trabalhar mais seguido junto faz uns 5 anos pra cá. Tá. Mas antes disso, em 2012, foi quando eu decidi que ia trabalhar só com isso. Por Uhum. quê? As pessoas me ligavam e eu tava trabalhando numa empresa e eu não tinha tempo de viajar. Uhum. Aí eu perdi oportunidades. Uhum. Então, eu cheguei assim, eu disse, eu vou organizar a minha vida para que R$500 por mês eu passe o meu mês.
Foi mais ou menos Isso o que lá eu em fiz. 2012. Sim. mas Sabe? eu Então, fiz. se eu ganhar Até hoje. 500 Seria reais, 2.500. Vou adaptar a minha Até hoje. realidade. se eu ganhar Não, 500, eu vou conseguir me virar. Obviamente, eu morava ainda com a mãe, Uhum. então a aluguel a gente não pagava, então a gente dividia ali as despesas da casa, então o custo era menor. Uhum. O valor maior que eu tinha para pagar era a prestação de um carro, que eu precisava também em função do meu trabalho. Claro. Vou me Claro. deslocar muito às vezes. Vou pegar 2, 3 eventos, eu preciso. Não tem como Tem que depender ser. de ônibus. Sim. Não tinha nem Uber na época, né? Sim. Sim. Então, Claro. eu me organizei dessa forma, para Aham. que aquele valor eu conseguisse passar o mês. Uhum. E aí, sim, claro, foi muito difícil. Demorou 4, 5 anos para começar a juntar um pouquinho. Quando eu virava o ano com, sei lá, Bah. 4, 5 mil na conta sobrando, eu digo, opa, isso é ali. bom. No ano seguinte, mais uns 7, 8. Que- Sabe? E aí foi indo devagarinho, assim, para tu conseguir. Porque quando chega janeiro, fevereiro e março, cai. É. E outra, claro, hoje em dia a gente já tá aí com... a companhia começou em 2012, quando eu e o Paulinho montamos o primeiro trabalho, 13 anos. Uhum. Então agora, né, as pessoas já sabem quem Já é, já sabe conhece. quem é, A gente já. já rodou Muito. praticamente o Brasil aí, porque a gente já foi bastante para fora. Uhum. Então muda um pouco, né? O pessoal já começa a te procurar. Uhum. Mas mesmo assim, tem que plantar todo dia. É. Todo dia tu tem que tentar um contato novo. Porque é isso, eu acho que porque às vezes as pessoas pensam nessa coisa meio poética do artista. Sim. Exatamente. Não, eu acho que tem essa parte, sabe? A gente tem uma sensibilidade, tem um cuidado quando Sim. tu vai fazer uma produção, quando tu vai pensar especificamente sobre aquilo, sabe? Até essa interação que vocês fazem lá, que vocês, né, onde a gente se encontrou lá na Sim. Festa da Uva, gente. Além da parte técnica que eu tava querendo dizer antes, cara, as pernas de pau naquele terreno inclinado. Eu digo, ela viu. meu Deus do céu, cara, que perigo isso aqui. Mas assim, aquela interação de tu tá se maravilhoso. expondo, É maravilhoso. fazendo um papel de colono ali junto, né? Com aquelas pessoas da época, né? As nonetas, todo mundo junto, interagindo com isso, né? É super espontâneo, é super legal, mas tem toda essa magia, né? Que acontece muito na nossa profissão, mas tem esse outro lado que precisa ser pensado quando tu tá em casa, quando tu tá organizando, quando tu tem que fazer uma postagem, quando tu tem que divulgar o teu trabalho e é isso, e a gente faz muito de cobrar escanteio e cabecear gol, Com certeza. faz tudo junto. Sim. Porque uma coisa é tu ter uma pessoa que pense naquilo Sim. pra ti. Por isso que eu até perguntei da Cássia, porque como ela tem muito essa formação, Sim. né, deve ter ajudado muito nessa organização A também. gente colocou o site no ar por causa disso. Aham. Né? É. Tipo, mas o Jânio sempre foi muito comercial. Ele vende o peixe. Bacana. Aliás, eu adoro que ele vende o peixe, porque eu odeio passar valor. Entendi. Eu sou do teu time. Meu Deus. Ai, autoestima, É o né? medo de perder a venda. E aquela Meu Esse não, por isso. Claro. Pra isso aí. Tem que ver. pessoal da arte odeia passar valor. Que É. coisa, Eu né? odeio. É. Eu odeio. Porque a gente quer ser bem avaliado, Uhum. então quer que os outros coloquem aquele valor que tu diz assim, eu mereço, realmente. Ao mesmo tempo, tu não quer passar um valor que tu acha que merece, e a outra pessoa dizer assim, não dá, ou não consigo, ou Isso. achei muito caro. Aham. E daí tu diz assim, então eu não sou tão boa, ou não... Entende? Aham. A gente tá sempre aqui, ó. Tá sempre. Agora eu já tô mais... Aham. eu já entendo Segura. melhor, Aham. segura. Sim. É o medo de, Nossa, de horrível. perder a venda, né? De perder o cliente. É claro, E- porque a gente e- depende disso. É, né? e eu aprendi ao longo desse tempo, assim, porque eu sempre trabalhei muito organizado nessa parte, né? Que massa, já. Eu fiz um MEI logo que eu comecei a trabalhar, Olha que massa. porque eu vi que eu precisava. E isso Uhum. não era obrigatório. Hoje em dia, quem não tem MEI praticamente não consegue Sim. trabalhar. Sim, Quem não tem uma empresa, né? sim. E aí foi passando o tempo, eu tive que ir pro simples. Uhum. E aí já tive Olha. despesa extra, daí já tem que contratar uma empresa para cuidar do financeiro, porque eu não tem coisa que Contabilidade. aí já entra um contador e eu Aham. tenho uma empresa de BPO que cuida dessa parte para mim, BPO financeiro. Então, Aham. qualquer coisa que eu faça no CNPJ, eu mando para elas foto da nota fiscal Sim. Pra elas jogarem na. para ir fazendo essa parte. Tem que emitir nota, tem que não sei o quê. Uhum. Eu não consigo mais. Da- Claro, janeiro, fevereiro eu conseguiria. Aham. Só que daí o resto do ano, tu pega novembro, dezembro, setembro. Nossa, não dá tempo de não nada. dá, a gente tá sempre na estrada viajando. Aham. Então, essa organização. E não pode tem que perder um pouco o medo de perder a venda. Sim.
Porque uma que tu não vai conseguir braço para tudo. Não. Se todos os orçamentos que você mandar e fechar, você tá lascado. Tem como Nem consegue. Ainda bem, atender. seria bom, você colocaria mais gente trabalhando, né? Hoje, Claro. sei lá, durante o ano a gente roda em torno de 30 pessoas na companhia. Que massa. Entre músicos, Sensacional. músicos, atores, palhaços. Produção, equipe. Precisa de tal coisa, sempre tem alguém que a gente consegue chamar, que já trabalhou antes, Uhum. ou que tá disponível. E aí são pessoas que às vezes fazem mais de uma função. Tipo, precisa os cards, não sei o que, a Cassi faz, né? Vamos fazer palhaçaria ou perna de Legal. pau, É. sabe? Isso. Mas assim, Vocês né? têm existe um grupo fixo da garagem? assim? Mais ou menos tem. Mais ou menos. Porque tem algumas, tipo, vocês são protagonistas em muitas das peças, assim, os únicos. Eu não, Não. muito, na Não? verdade. Não, Olha eu só. sou Mais do só uma evento. carinha bonita pra evento. Tipo, a gente tem. A gente tem muitas E autoestima boa, né? peças, só nessa Isso é parte. importante. A gente tem muitas peças que o Jânio atua, a Jaque é muito importante, Tá. que ela atua em várias peças também, o Uhum. Paulinho, É. Tá. O Rafa. A gente tem um núcleo. Tá. Tá, gente? Isso. É. que eu Tem queria esse entender. núcleo Ok. É. de atores que Meio que faz bastante É. coisa, sabe? Sim. Assim, tem a Aru que tá em 2 Sim. agora, em 2 trabalhos. a gente tem, e 3, tem, então- tem peças que É. são à parte, que tipo, não tem nenhum pessoal que tá aqui Uhum. e mesmo assim também É. faz parte pra fazer. porque é da companhia. Entendi. Por exemplo, o rolê, o elenco é todo. É outro, É não que é? Não precisava jovens É. e não. E aí. Para, cacete. Tu viu que eu fui de Não. jovem É que o pro velho, rolê é adolescente, né? Ah, Ele não, trabalha uma aí- temática É. adolescente. Sim. Então, aí não você- dá, né, gente? A gente precisava que pessoas fossem mais próximo Uhum. ou que pelo menos convivessem Aparentasse. muito. Por exemplo, a gente tem Que uma das muda- atrizes que já tem 30 anos, Uh. mas ela vive no mundo da Ah, galera mais jovem ali. Sabe? Né? Os amigos dela é uma galera já de 20 anos, Aham. 20 e poucos anos, que Uhum. recém estão saindo da adolescência. Então, Que massa. a linguagem é mais ou menos parecida. Entendi. Então, por isso que o elenco é um elenco Pra fora, gente né? não parecer. Das peças, eu quase que estou em todas. Ixi, tá com 40. Não, É, não, eu tô falar, falando. nós precisamos Vamos. falar do Vamos- cinema. Vamos. Ah, Sim, vamos falar de Isso. cinema. Vamos. Eu tava vendo. Eu ia colocar Precisa referência dois. de Não, é cinema. muito boa Nesse a ano de conversa com 2024, vocês. vocês têm 4 curtas em... Ele? Eu não sei de Tu? nada. Tu não sabe de nada desse Eu não sei de Pera, nada. no Pés de Rato Eu- tu não atua? Tô atuando. Ah, Sim. então... Eu Porque atuo acho que não muito tá aí, bem. né? O Pé de Rato não tá aí. Ah, tá aí. Tá, peraí. Pra todos nós? Por todos nós. Por todos nós. É que vai pelo que o pessoal colocou, vai estrear acho que em maio, alguma coisa assim. Mas eu faço só uma ponta, né? Não, Tá. não tô no filme inteiro. Gafanhoto. Gafanhoto também faço uma ponta, uma cena que Tá. também acho que é por ali, maio, não sei exatamente a data, mas acho que vai ser, pelo que eles comentaram, vai ser por aí também. O Andarilho é inspirado é da peça, não? Andarilho é inspirado no espetáculo, Tá, na peça de essa teatro, o peça- Andarilho. Daí eu tava produzindo, gente. E ela estava Olha na ali, eu não produção. tô Ai, atuando. tá, viu? É, Não, sim, minha a produção. multitarefa, esse que é o problema. Fazendo card, ajudando na gravação, correndo atrás de galinha. Isso. Quem que pensa no elenco, não, no enredo? Quem que monta tudo? Esse tu produz também, Jânio? Do Andarilho, O do sim. Andarilho. Tá. O roteiro foi o... A gente pensou junto, mas quem escreveu a física ali Uhum. foi o Evandro Silva, Tá. né, que ele trabalha com cinema da General Filmes. Uhum. E também é um parceiro nosso, é mais um dos que compõem o Massa. grande grupo Garagem Já. Por isso que a gente é uma companhia, porque Muitas tipo, produções. a gente É que precisa... tu faz um sabe? coletivo, assim, olha, temos esses parceiros, esses É. parceiros, esses Aham. parceiros, esses parceiros, grupos parceiros, É. todo mundo, é uma E a- comunidade. Na- a galera Quem precisa se quiser ajudar, vem. porque a nossa Sim. ideia é o quê? Quanto mais gente trabalhando na arte, mais a gente vai ter para oferecer para o cliente. Perfeito. Né? Então, de áreas diferentes. A gente tem os guri da banda, da orquestra, por exemplo, que trabalham muito com a gente, né? Com Massa. New Orleans ali, e vão Eles vindo já mais querem gente. narizes de palhaço Já pra querem- eles. É, Massa. Sim. Vamos ter que fazer curso pra eles. é. Tá. E aí, voltando ali, são esses 13, mais o E que o Pés de estreia o Rato? Pés de Rato Que estreou terça-feira. agora. Quarta, E ontem. estamos recebendo convites. E recebemos convites, pode convidar, a gente vai.
Boa. É muito bom. Tá, e aí, e essa atuação na coisa do cinema, assim, começou naturalmente, porque, claro, o teatro e o cinema tem muita vinculação, mas é uma coisa Sim. completamente diferente da outra também, né? Vamos lá. Totalmente. Eles são parceiros, né? Mas Tá. são áreas. São... Eles ocupam os mesmos profissionais, mas são linguagens diferentes. Esperamos, Meu aliás. Deus. Porque essa é a ideia. Somos atores. Mas a Uhum. gente não é ator só de Uhum. teatro. Uhum. Se tu trabalha com isso, tu atua e tu pode atuar em outras coisas também. Claro. Lógico, cada um vai depender do perfil que se pede, né? Então, o diretor quer isso, quer aquilo, daí ok. E tudo bem. também precisa uma preparação diferente, né? Porque claro. o cinema É ele é mais natural. minimalista do que o teatro. Uhum. Sim. Né? E mais natural, principalmente o cinema agora, né? Uhum. Ele é muito mais natural. Tem filmes que eles pegam um elenco de pessoas que nunca atuaram. Por exemplo, O realismo italiano. Não, É, mas não. tem um filme brasileiro. Mais teatral. Realismo italiano. Tem um filme brasileiro ali do. Como é que é aquele que foi filmado na favela lá do. Vixe. Cara, Coloca foi aqui muito na famoso. legenda. Eu esqueci. Enfim, eles foram pegar, Sim. eles pegaram todo o elenco, eram moradores do lugar. Uhum. Cidade de Deus. Cidade tu de pega- Deus. Ah, tá. Ah, Não, mas isso daqui foi há Sabe? 25, 20 Não, mas não anos interessa, atrás. é um exemplo que eu tô dando. É que o Cidade de tempo Deus passa tinha muito. poucos atores É. e muitos não atores ou de grupos de teatro É. amadores. Então, Uhum. sim. Tu vê. Inclusive, eu fiz curso de preparação com o Christian, que foi o cara que preparou o elenco do Essa Cidade de galera, Deus. que massa. Espetacular. E foi muito massa, assim, ouvir ele falando, né, sobre isso, Imagino. que o diretor quis aquilo, né, daquela forma, para a questão de ser natural do contexto local. Aham. Sim. Então, mas tem uma Sensacional. preparação diferente para o cinema, né, Aí é porque que ele é tá. mais minimalista, é um tempo diferente de cena. Claro. É uma linguagem totalmente diferente, que precisa de um preparo também, né? Uhum. Isso é importantíssimo. E esse Pés de Rato, a produção é de quem? É a produção do Gregory Debaco, Ah, tá. com direção do Matheus Frazão. Tá. E estreou essa semana e Aham. daqui a pouquinho vai estar no YouTube. Legal. É. Ótimo. Pra todo mundo Ele ver as ainda não minhas liga- duas cenas, porque eu atuo lindamente. Dormindo, Ela quase. Não, Ela tira dormindo nas onda. duas. Ela mesmo tirou. Não, eu tenho falas, gente, mas Para. eu me contratem pra dormir mais no Não. filme. Tá sendo paga pra dormir, né? Tá parecendo Que testadora de colchão. Não, tá louco. Mas é muita coisa. O que vocês. Agora eu vou perguntar o que vocês gostam mais de atuar? No teatro ou no cinema, tu, Jane? Eu adoro cinema, assim, de fazer o cinema, porque eu não sei, tem uma magia diferente, sabe? Eu não sei se é porque eu faço muito teatro, Sim. mas o contato com as pessoas no ao vivo não tem igual, né? Bah, É. fogo. Esse não tem igual. Aí é que Não sei, sinceramente, É. é uma pergunta bem difícil. Que massa. Ah, Não, acho legal. A Mas- gente gosta do contato do teatro, da resposta ao vivo do Uhum. teatro. E É se do- vê no cinema. E se- Mas o cinema, a produção do cinema é tão legal porque tu Imagina. produz e tu diz assim, não dou nada por causa que eu fiz uma cena desse tamanho que eu não sei o contexto, aonde que tá. Ah, Eu claro. caí. Tu grava Sim. fora Ah. de ordem, tu não tá Aham. sabendo das outras e no Aham. final tu veio e tu diz, E a- tudo bem, olha mas Arrasei. olha lá, não quero me ver de novo, mas tá lá, ó, tô lá. tem muito disso, né? É. Muita coisa assim, eu não gosto de me assistir. Sério? Gente. Que Mas tô loucura, perdendo um né? pouco o medo disso. Eu uma Essa vez coisa eu da não minha gostava voz, de eu não me gosto de ouvir, me eu ouvir. não gostava Que de me ouvir, mas loucura, agora né? Perdendo eu- um pouco, Eu perdendo né? um pouco Eu também digo, disso. tive esse problema. quem Fazendo conhece. Fiquei aulas. muitos anos assim Se também. continuam E, cara, contratando, meu eu filho acho que dizendo, tem Acho que o alguma pessoal coisa, gosta, né? é? O pessoal Loucura. gosta. Eu tô melhorando um pouco, eu comecei a fazer aula de técnica vocal com a Damaris. Ah. Né? Era pra fazer com a Cib, mas a Cib não tem tempo nem pra ir Não no tem. banheiro. Porque ela é quiquitada. E aí ela disse, não, olha, vou te indicar porque eu não vou conseguir e tal. E aí tô fazendo com a Damaris também, que é, né? Massa. Meu Deus, muito imagina. E aí tá me tirando um pouco disso, de que, não, Da calma. coisa do do ouvir, não se ouvir, sabe? Aham. E é muito importante isso, né, gente? O importante também é não entrar no robô, no É. automático. Porque às vezes assim, hoje é sexta, Aham. amanhã é sábado, Uhum. depois é domingo. Então, tu não pode entrar nesse automático. Uhum. Porque são personagens diferentes, porque são coisas acontecendo. Tu tem que dar. Tu tem que fazer especial cada evento ou cada apresentação. Sim, isso eu sinto também, na coisa do canto. Às vezes tu canta aquela música tantas vezes, há tantos anos e tal, que, Sim. cara, tu tá viajando, tá cantando. E aí, às vezes, dá o. Né, tu te concentra naquilo, volta, tu diz,
Emoção. Perdia onde, Isso aí. que lugar que ficou. É o Momento presente. sentimento, Sim. né? É aquilo que te levou. Como é que tu chegou até ali, né? Tu criou aquilo passou por ti, aquilo te tem ali dentro, tu tem aquilo dentro e tu tá dando pro outro e se expondo. Tem uma diferença, né, do teatro e o cinema que é muito isso. Por exemplo, o teatro, uma peça de teatro, você representa elas várias vezes, né? Uhum. Tem trabalhos aí que a gente tem, sei lá, 70 apresentações, 80, enfim, Uau. né? E o cinema, não. O cinema, você vai lá, você grava naquele dia, aquela cena e acabou. Aquele momento. Então Uhum. tem que ser um trabalho muito bem feito. O cinema, ele te dá tempo de preparar, né? Uhum. Ou não o nosso aqui não é muito, Sim. porque as verbas são poucas e verbas tudo são mais. poucas, Mas sim. falando de cinema, de produção de cinema longas, nacionais, tem preparação de elenco, às vezes eles ficam 30 dias fazendo Sim. preparação antes, com texto, com não sei o que, com não sei o que. Aham. Já a televisão, a novela, não tem esse tempo. Ah, Nem para preparar ator. claro. Porque, assim, às vezes eles dão um calhamaço e é gravado nesse dia, nesse dia, nesse dia. E tu Uhum. não tem tempo. Porque que geralmente, às vezes, agora diminuiu um pouco, mas você via muito, praticamente, os mesmos atores fazendo o mesmo tipo de perfil. Uhum. Aham. São o- eles já. né? Claro. Já Porque a é personalidade meio da que eles já pessoa. trabalham com aquilo ali e já Aham. fazem bem aquilo ali. Sei lá, o Antônio Fagundes fazendo Sim. um fazendeiro. Uhum. O Tony Ramos fazendo sei lá o quê. Não, o Tony Sim. Ramos fez várias coisas. Sabe? Sim. Mas ele tem o perfil Sim. que se eles largarem, ó, precisamos de Tiozão. um dono de uma Aham. empresa. Claro. Isso aqui, já apresentamos tenho- Sim. Eles já vão meio que pra não errar, porque a TV não permite muito erro. Sim, Não tem erro de tempo gravação, pra- mas erro de Não. tempo de perfil de ator, né? Entendi. Então, e outra, tu recebe, tu vai lá aquela semana, tu tem que gravar um monte de coisa. E tu não tem essa preparação pra decorar Sim. o texto. E o teatro, eu acho que muita coisa vai acontecendo durante. Se tu Nossa. tiver uma temporada, Sim, assim, vai a aparecendo primeira coisa assim. apresentação e a última podem Que ser. Nossa. Olha, sensacional. Nossa, entra Né? muita Sabe? coisa no Daí meio a do pouco caminho. tu vê uma coisa que, Que funcionou meio sem massa. querer. Com Diz, o "Cara, público. ficou melhor, do que né? original. É, Isso que aí. louco, isso eu acho sensacional, cara. Que Isso legal. é sensacional. E depois tu vê o retorno do público, né? Então o público, funcionou Claro. isso daqui. É. Ou eu vou exagerar um pouquinho mais aqui, porque eles louco, estão vai tão testando. indo. Ah, isso aqui cai fora vai porque não testando. funcionou. Tu vai testando? Em cima do Que palco. massa. E o assistir também é importante, né? Sim. Isso para qualquer área do mundo Sim. da arte, né? Você assistir coisas, ir ver o colega, porque dali você tira muita coisa que você pode pegar um pedacinho e Uhum. encaixar aqui, ou Um dar uma insightzinho, modificadinha, né? puf. É, Olha que legal, eu vou colocar mais isso aqui que vai funcionar. claro. E isso ao longo do tempo tu consegue ir mudando, porque Tudo o teatro inspira, tu né? consegue fazer isso, né? Tudo inspira. Tudo inspira. Porque tudo é referência. Claro. Então, assim, todo filme que tu vê, toda série que tu vê, pessoa na rua passando, Uhum. o espetáculo de teatro que tu viu, o Co- número de palhaço que a outra pessoa apresentou. Claro. E daí pega uma coisa daqui e faz outra coisa. Uhum. É isso. Cores do. Por isso que a gente não tem uma profissão, a gente é aquilo que a A gente gente é é. o tempo inteiro, né? Até assim, ó, até as cores, Altamente. cores na rua. Olha. Cores das flores. Isso aí tudo você pode colocar Boa. numa estética de um trabalho. Você Perfeito. viu sei lá, um IP amarelo. Olha que lindo que é a que lindo. composição cinza, porque ele cai todas as folhas. Aham. Fica o cinza com amarelo. Que lindo. Identidade ou- visual do negócio. Sabe, põe tudo lá. isso é inspiração, É. né? Vocês são altamente é muito bom. inspiradores. Muito obrigado. Nós que viu? agradecemos. Não, tá aqui querendo liberdade. Né? É. Para quem quiser conhecer mais, contatar vocês, como é que faz para encontrar vocês? Então, primeiro para ver a gente ali, o nosso trabalho, tem no Instagram, Facebook, né? A gente procura ali @garagem de teatro, tudo junto, né? Ali então vai ter fotos, atualizações de trabalhos novos que a gente está montando, né? A Massa. gente não teve nem tempo de falar também das Não. coisas novas, porque é um monte de coisa nova que tá É, vindo. imagina, não, Vão mas é isso. acontecer, entrem na garagem de teatro. É. E O nosso site, acompanhem. Garagem de Teatro, tem os contatos lá, né, de Ótimo. telefone. Tá. Então pode entrar por ali, tem e-mail, telefone, WhatsApp. Contratem. Contrato, é Isso, importantíssimo para a favor. gente conseguir continuar produzindo mais, Isso. É indo isso para as aí. escolas, indo para as feiras de livro, indo para as... É isso Pra aí. cidades, pros A municípios, pro oportunidade Brasil está aí inteiro toda pra hora, circular. né? É isso que é o aí, negócio. isso aí. Toda hora a gente está vendo coisas acontecendo. Vamos fazer. Parênteses, a gente está na CAT, que é a Associação Caxiense de Teatro. Isso. Oportunidade de projeto, já vamos colocar todo mundo trabalhar. Associe-se, Então, tá, tem gente? Importante pra uma mostra gente- de teatro daqui que vai acabar as inscrições ontem.
Mas Sim, que vai mas acontecer. E a ideia é, tipo, a gente quer trabalhar, beleza? Mas a gente quer que os outros trabalhem também. Claro, vamos abrindo Então, a ideia campo é, e vamos é. puxar todo mundo. Isso Isso. fortalece Grupo de tudo, né? teatro. E Exatamente. profissionaliza, e quem contrata, ou né, as prefeituras aqui, vão entender que isso é uma profissão que Sim. tem o seu Acho valor. que E que estamos no Caxias caminho. é um- Sim, é um, Opa! um núcleo forte de Sim. arte e cultura. Sim. Queremos que seja cada vez mais. Exato. É isso Gente, aí. muito obrigada. Foi lindo. Foi lindo, vocês são ótimos, Obrigado pelo inspiradores. contato, obrigado pelo Vocês contato. são... Você quer Ai, Camargo. cruzar energias. É, Isso aí, gente. Muitíssimo obrigada por Chamem estarem aqui com a sempre. gente. Que agradeço o Foi ótimo. convite. A gente fiquei bem feliz, assim. Que bom. Que ótimo, nós Legal. também. Nós também mesmo. Muito obrigado. Vim falar um pouquinho sobre. agora a gente debutou. Debutou. Viu? Isso. Foi fácil? É. Estamos, sei Agora lá, qualquer Tem um coisa. podcast pra chamar de meu. Videocast, né? Né? Videocast, É um podcast. depende de onde você quer ver. É. Gente, beijo. Gente, muito obrigada, então. Esse aqui foi mais um Melodias e Memórias. Estivemos aqui com Jânio Nunes, Cassiane Boff. E obrigada pela sua presença aqui conosco. Lembrando que esse podcast acontece com o apoio do X-Play TV. Então, se você curtiu, por favor, curta. Mostra que você curte. Se não curtiu, indica pros amigos. Indica pros amigos. Não, pros inimigos, pros compartilha. inimigos, pros inimigos. Pra todo Isso. mundo. Pra todo mundo. É, indica. Leva Vai, tá. Isso. Então, nós somos Tita e Rafa. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigada pela sua presença aqui conosco. Valeu.